Você passou anos dentro de uma cela e só percebeu quando alguém apagou a luz. No vídeo anterior, nós revelamos uma das maiores farsas silenciosas da história. O sistema de ensino não foi feito para libertar mentes, mas para formatar, controlar e obedecer. Você descobriu como Rockefeller criou a escola moderna como uma fábrica de obediência. Como leis do poder foram implantadas no ensino como armadilhas invisíveis. E como filósofos como Carl Jung e Nietzsche já previam que a educação sem alma nos transformaria em sombras de nós mesmos. Mas aquilo era só o começo, porque agora vem a parte mais perigosa, mais incômoda, mais libertadora. Você vai entender o que realmente sustenta a prisão invisível onde vive, a corrida dos ratos. Um ciclo moderno de escravidão onde você trabalha, consome, paga boletos e acha que isso é liberdade. Vamos revelar como a educação foi usada por governos para manipular o senso crítico coletivo, como partidos inteiros moldaram gerações com base em ideologia política, e o que filósofos como Maquiavel diriam disso. Mas o mais importante, vamos te mostrar como escapar. De verdade, com conhecimento, com ação, com poder. Esse vídeo não é só uma continuação, é um salto de consciência. Se o primeiro foi o tapa na cara, esse é o grito de guerra. Porque quem entendeu que está preso, precisa agora descobrir como quebrar as correntes. Imagine ter o poder de moldar a mente de toda uma geração. Não por meio de tanques, armas ou censura, mas por meio de livros, provas e lousas. Esse é o poder silencioso que a educação oferece. E no Brasil, poucos entenderam isso tão bem quanto os partidos políticos que ocuparam o poder nos últimos 30 anos, especialmente o PT. Durante mais de uma década no governo, o Partido dos Trabalhadores compreendeu algo que muitos subestimaram. O sistema educacional não é só um lugar de ensino, é um campo de batalha ideológica. Com cada professor simpatizante, cada livro didático aprovado, cada linha do Enem cuidadosamente formulada, foi sendo construído um ecossistema de formação de pensamento alinhado à manutenção do próprio poder. E não se trata aqui de esquerda ou direita, se trata de estratégia. O sistema foi aparelhado de forma silenciosa. Mudanças curriculares, omissões históricas, exaltações seletivas. A realidade foi distorcida não pela censura, mas pela pedagogia seletiva. Você não ensina mentiras, você apenas omite verdades. Aqui se aplica a Lei 27. Jogue com a necessidade de acreditar das pessoas para criar um séquito de devotos. A educação brasileira passou a operar como um culto disfarçado de escola, onde se ensina não a pensar, mas a repetir, onde se estimula não a dúvida, mas a devoção ideológica. E isso foi feito com método, com paciência, com engenharia emocional. Porque quando se controla o ensino de base, não é necessário mais convencer o adulto. Ele já vem pronto, já acredita, já vota com fé, não com análise. E o mais perigoso, acha que pensou por conta própria. Maquiavel, se vivo, aplaudiria essa estratégia. É mais seguro ser temido do que amado, mas o ideal é ser obedecido sem perceber. E a educação politizada brasileira conseguiu exatamente isso: criar obediência por meio da convicção emocional. Uma lealdade que não se discute, que se sente, e por isso é quase impossível de quebrar. Eles não precisam mais queimar livros, basta garantir que você só leia os certos. A doutrinação ideológica na educação brasileira não foi explícita. Ela foi sutil, progressiva, institucional. Como todo bom veneno, foi diluído em doses pequenas, até se tornar parte do sangue. Começa no material didático. Depois, vai para a linguagem do professor. Chega nas redações do Enem, nas competências socioemocionais obrigatórias, nos temas escolhidos para debate. Você não é estimulado a pensar, mas a sentir o que eles querem que você sinta. A indignação é guiada, a empatia é seletiva, a crítica direcionada. E tudo isso sob a máscara de uma educação para a cidadania. A Lei 20. Não se comprometa com ninguém foi ignorada por completo. Aqui, o aluno é forçado a se comprometer com um lado, mesmo que nem perceba. A neutralidade do professor virou lenda. A escola, que deveria ser um espaço de confronto de ideias, foi transformada em sala de eco ideológica. Quem questiona é hostilizado. Quem discorda é isolado. Quem pensa fora da cartilha
é rotulado. E o mais irônico, tudo isso em nome da diversidade de pensamento. Carl Jung chamaria isso de repressão coletiva. Tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando como destino. E o destino da educação brasileira tem sido uma geração emocionalmente frágil, intelectualmente adestrada e politicamente manipulável. Antônio Gramsci, o pensador que inspirou muito da estratégia cultural da esquerda moderna, dizia que a verdadeira revolução não começa nas armas, mas nas salas de aula. Tomem as escolas, e em uma geração terão o país. E foi isso que fizeram. Hoje, temos alunos que sabem falar sobre minorias, mas não sabem interpretar um texto, que discutem estruturas opressoras, mas não sabem organizar uma ideia sem depender de um roteiro ideológico. E quando o pensamento crítico morre, o poder não precisa mais se esconder. Ele se desfila pelas ruas, ovacionado, porque o povo deixou de ser crítico e virou torcedor. A sala de aula se transformou em campo de guerra, mas essa guerra não tem armas. Ela é feita de palavras, de omissões, de ênfases seletivas, de silêncios tão barulhentos quanto gritos. O que deveria ser espaço neutro de formação crítica se tornou palco de batalhas narrativas, onde os alunos são soldados, sem saber, enquanto os pais trabalham, confiam e acreditam. O sistema instala, aos poucos, verdades fabricadas. Os heróis são reescritos. Os vilões são escolhidos. E a história se torna um instrumento de adestramento mental. A Lei 32, jogue com as fantasias das pessoas, nunca foi tão bem aplicada. A educação brasileira passou a oferecer fantasias políticas disfarçadas de lucidez. Transformou ideologias em moral. E críticas a essas ideologias em crimes de pensamento. Não é mais necessário ensinar o aluno a raciocinar. Basta ensiná-lo a reagir emocionalmente àquilo que foi programado a odiar. Você percebe? A guerra invisível que se instalou nas escolas não é entre ideias. É entre narrativas que disputam a hegemonia da mente coletiva. Um lado fala de justiça social, o outro de liberdade individual. Mas raramente alguém ensina como pensar criticamente sobre qualquer uma dessas coisas. Porque quando você ensina a pensar, o aluno se torna imprevisível. E o sistema odeia o imprevisível. Foucault já alertava sobre isso. A escola é uma microestrutura de poder. E esse poder não precisa de violência física. Ele opera no discurso, na repetição, na autoridade invisível do professor que nunca é questionado, na política institucional que define o que pode ou não ser ensinado. É um controle que não grita, mas sussurra todos os dias até que você esqueça como pensar por conta própria. E quando essa guerra é vencida por um dos lados, não há mais escola, há catequese, não há mais debate, há liturgia. E o aluno deixa de ser cidadão em formação, para se tornar devoto em adoração. A pergunta é, em qual narrativa você está inserido sem saber? Se colocássemos Maquiavel, Foucault e Gramsci numa sala para comentar o que está acontecendo com o sistema educacional, o que eles diriam? Talvez não discordassem em tudo, mas certamente não veriam inocência nenhuma nisso. Maquiavel, o estrategista do realismo político, entenderia o uso da educação como uma arma de longo alcance. Para ele, o objetivo de um governante não é ser justo, é ser eficaz. Aquele que controla a percepção, controla o povo. O uso da educação para manter narrativas que favorecem o poder seria, para Maquiavel, não apenas aceitável, mas necessário. Ele veria isso como uma forma refinada de manter o controle, sem precisar usar a força. Foucault, por outro lado, não aplaudiria. Ele denunciaria. Foucault via a escola como um dos dispositivos mais sutis de poder e vigilância. O poder se infiltra nos corpos através das instituições. Para ele, o que acontece nas salas de aula não é apenas ensino, é dominação simbólica. A doutrinação invisível, a vigilância ideológica, o controle sobre o que se pode pensar ou dizer, seriam, em sua visão, formas modernas de punição, mais eficazes do que a cadeia, porque prendem a mente, e não só o corpo. Gramsci seria o mais dividido. Ele foi quem idealizou o conceito de hegemonia cultural, o domínio da cultura, da linguagem, dos costumes, como ferramenta de revolução. Gramsci defendia a tomada das instituições, especialmente escolas, para instalar um novo senso comum. Em outras palavras, eduquem as crianças, e vocês não precisarão controlar os adultos. Para ele, isso seria legítimo.
Mas mesmo ele provavelmente reconheceria o perigo de uma hegemonia única. A hegemonia pode libertar, mas também pode calar. E aqui está a ironia. A educação, que se diz plural, é hoje mais dogmática que a religião. Os filósofos divergem no diagnóstico, mas concordam em um ponto. O ensino é o campo mais estratégico de poder da sociedade. E se você ainda acha que está apenas aprendendo, talvez esteja apenas sendo moldado. E o que acontece depois de décadas formando mentes com base em ideologia, doutrina e medo do pensamento divergente? O resultado é uma sociedade que obedece por impulso e duvida por vergonha. Um povo que não pensa antes de seguir, mas sente culpa por questionar. Hoje temos adultos que passaram 15 anos sentados em carteiras, mas nunca aprenderam a fazer uma pergunta de verdade. Pessoas que decoraram fórmulas, leis, datas e regras, mas não sabem construir um argumento original. O sistema ensina tudo, menos a pensar. A consequência? Cidadãos que votam com base em frases de WhatsApp. Jovens que militam sem saber os fundamentos da causa. Profissionais que seguem ordens como robôs. Indivíduos que aceitam viver endividados, estressados e alienados, porque acreditam que isso é normal. Aqui, o sistema aplicou com maestria a Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude nada. Promete-se liberdade, autonomia, protagonismo, mas tudo isso dentro dos limites da estrutura imposta. Você pode ser quem quiser, desde que pense igual, pode questionar, desde que siga o mesmo roteiro. O sistema não quer rebeldes, quer consumidores com discurso revolucionário, quer pensadores que só repetem o que já foi validado pelo grupo, quer crítica domesticada, quer coragem seletiva. Nietzsche previu esse cenário com precisão. O homem moderno não quer a verdade, ele quer conforto mental. E o conforto mais perigoso é o de se sentir parte, mesmo sem entender de quê. Essa é a sociedade que o sistema construiu, educada para obedecer, treinada para seguir, programada para consumir, trabalhar e repetir frases como "tem que estudar para ser alguém na vida", como se alguém que pensa fora do sistema não fosse nada. Mas você pode ser a exceção. E no próximo bloco, vamos te mostrar como sair dessa corrida invisível que aprisiona milhões, com ação, com livros e com consciência real. Eles prometeram que se você estudasse bastante, conseguisse um bom emprego, e se esforçasse todos os dias, você teria liberdade. Mas tudo o que você conseguiu foi uma rotina de acordar cansado, trabalhar por um salário que mal cobre o básico, e no fim do mês, se perguntar para onde foi a sua vida. Bem-vindo à Corrida dos Ratos. Um ciclo invisível onde todos correm, mas ninguém chega. Onde o objetivo é sobreviver. Não questionar, não vencer. Apenas continuar correndo. A escola foi só o começo. Ela te preparou para entrar nesse ciclo. Te treinou para ser pontual, seguir regras, repetir ordens, aguardar permissões. Depois, o mercado te engoliu. Te deu um crachá, uma promessa, um salário fixo e uma dívida que te mantém preso até o último suspiro. Isso é a aplicação prática da Lei 40. Despreze o que for gratuito. Te ofereceram um caminho seguro, com estabilidade e respeito. Mas o custo invisível foi sua liberdade. Você trocou tempo por um valor fixo, trocaram seu sonho por uma rotina, e sua rebeldia por boletos. A Corrida dos Ratos não tem vilões com capa preta. Ela tem sorrisos, metas, reuniões e um cronograma. Tem gratificações emocionais para que você continue. Tem falsas esperanças de que o próximo aumento vai finalmente te deixar livre. Mas a verdade é simples e brutal. Quanto mais você corre nesse ciclo, mais longe fica da saída. Carl Jung diria que você vive aprisionado não por grilhões, mas por condicionamentos mentais profundos. Você foi ensinado a confundir obediência com mérito, rotina com virtude e sobrevivência com sucesso. Mas agora você está acordando. E uma pergunta começa a queimar por dentro. Como eu escapo dessa prisão invisível? A resposta está no próximo bloco, onde você vai descobrir que o caminho não está fora, mas dentro, na sua mente, nos seus hábitos e nas decisões que o sistema te ensinou a não tomar. Você quer sair da corrida dos ratos?
Então comece desaprendendo tudo o que te ensinaram sobre estudar, porque o que chamaram de estudo era só memorização para obedecer. Ser autodidata não é assistir vídeo no YouTube, não é colecionar PDFs que nunca serão lidos. Autodidatismo é guerra, é desconstrução, é bater de frente com o conforto mental que o sistema instalou dentro de você. Autodidatismo real começa com uma pergunta: o que ninguém está me ensinando? Essa é a bússola. O resto é hábito brutal. Estudo diário, foco obsessivo, leitura concentrada, anotações que fazem o cérebro doer. Ler não como quem consome, mas como quem escava. Você vai ter que construir seu próprio currículo, sem aprovação, sem diploma, sem palmas. Vai ter que escolher autores que desafiam seu ego. Nietzsche, Jung, Maquiavel, Petri, Green, Hayek. Vai ter que estudar vendas, linguagem, história real, estratégia, marketing digital. Vai ter que investir em conhecimento, antes de investir em qualquer outra coisa. A Lei 25. Recrie-se constantemente se aplica aqui com força total. O autodidata mata o aluno que o sistema criou e renasce como um guerreiro da própria consciência. Ele não espera ser ensinado, ele caça o saber, porque entende que quem controla o próprio aprendizado, controla a própria evolução. Mas aqui está a parte mais difícil. Autodidatismo é solitário. Você vai se sentir deslocado. Vão te chamar de arrogante, de estranho, de obcecado. Mas os ignorantes sempre reagem com medo diante de quem quebra a moldura. O autodidata é perigoso porque é ilegível. E tudo que o sistema não pode classificar, ele tenta ridicularizar. Jung diria que esse processo é o início da individuação, a jornada onde o eu se separa da massa e começa a enxergar com os próprios olhos. No próximo bloco, vamos mostrar quais livros e áreas de estudo te dão as chaves para sair da corrida dos ratos e começar a construir uma vida que ninguém possa controlar. Livros são portas. Alguns te distraem, outros te libertam, e poucos te transformam ao ponto de você nunca mais conseguir voltar a ser quem era. Se você quer sair da corrida dos ratos, precisa escolher com precisão cirúrgica o que entra na sua mente. Porque a maioria dos livros foi feita para reforçar o sistema. Mas alguns foram escritos por quem já entendeu como quebrá-lo. Mentalidade de Poder e Estratégia Real. As 48 Leis do Poder, por Robert Greene, te ensina as regras não ditas do jogo social e político. O Príncipe, por Maquiavel, mostra o que é governar, controlar e sobreviver em meio a lobos. Poder e Manipulação, por Jacob Petri, revela como a comunicação molda a percepção e como usá-la ao seu favor. Liberdade Financeira e Ruptura com a Escravidão Moderna. Quem Pensa Enriquece, por Napoleon Hill, A Mente como Fábrica de Destino. Pai Rico, Pai Pobre, por Robert Kiyosaki. A Primeira Lente para Enxergar a Prisão Financeira. O Homem Mais Rico da Babilônia, por George S. Clason, Princípios Eternos de Riqueza Sem Sistema. Expansão filosófica e pensamento livre. Assim falou Zaratustra de Nietzsche, fala sobre a destruição de ídolos e o nascimento do pensador autônomo. O Mundo de Sofia de Jocelyn Carter apresenta a história da filosofia em forma de revelação. E o ego em seu inimigo de Ryan Holiday aborda a guerra interior que impede sua ascensão. Jung diria que a leitura desses livros é como abrir portas para o inconsciente coletivo e, finalmente, atravessar. Essas obras não são conhecimento, são dinamite mental, e por isso o sistema jamais vai indicá-las, porque quem lê esses livros com fome começa a enxergar as correntes, e quem enxerga as correntes acaba se tornando um risco. Esses livros são o começo da rebelião silenciosa. Eles não te prometem uma fórmula mágica, mas te entregam algo ainda mais poderoso, a lente que rompe a ilusão. Você pode estudar por conta própria o que quiser, mas se quiser romper com o sistema, precisa estudar o que ele não quer que você aprenda. As áreas que te libertam são exatamente as que a escola nunca priorizou. E isso não é coincidência, é arquitetura. You see, in today's world, negócios digitais, or digital business, is where the real transformation happens. The new era doesn't demand a curriculum anymore. It demands results.
Estudar como criar produtos, distribuir conteúdo, atrair atenção e vender online é o primeiro passo para construir liberdade de tempo, espaço e poder. Marketing digital, tráfego pago, funil de vendas, copywriting. O sistema quer que você consuma. Você vai aprender a vender. 2. Psicologia de massa e persuasão. A mente é um campo de guerra. Quem domina os gatilhos psicológicos, domina a percepção. Aprender sobre viés cognitivo, engenharia emocional e linguagem corporal é aprender a se defender e a influenciar. Você deixa de ser manipulado e passa a compreender o código oculto das relações humanas. A nova liberdade exige voz. Seja em vídeo, texto ou fala, quem comunica com poder, comanda. Oratória é arma. Copywriting é estratégia. E ambos mudam sua renda, seu status e sua autoridade. Você aprende a chamar atenção, não para o ego, mas para o impacto. Você se torna impossível de ignorar. E o sistema começa a te enxergar como risco, não como mais um número. Escolher essas áreas é assumir a responsabilidade de se reprogramar. Você foi treinado para ser empregado. Agora, vai treinar sua mente para ser soberana. E isso tem um preço. O desconforto de não poder mais fingir que é vítima. A escola te ensinou a estudar por obrigação. A vida real exige que você estude por sobrevivência. Mas para escapar da prisão invisível, não basta estudar qualquer coisa. E nem de qualquer jeito. Você precisa criar um sistema seu, fora da lógica do sistema. Esqueça o modelo escolar. Ele foi feito para adestrar, não para libertar. Não estude para uma nota. Estude para se tornar alguém que o sistema não consegue manipular. E para isso, você precisa de uma rotina construída com brutalidade e clareza. Primeiro, tenha um horário fixo de estudo diário. Mesmo que trabalhe o dia todo, 1 hora por dia, sem celular, sem distração. Consistência é mais poderosa que intensidade. Você não precisa devorar 10 livros por mês. Precisa digerir um que te transforme. Segundo, tenha metas semanais, não apenas diárias. Em vez de pensar, vou ler 20 páginas hoje, pense até domingo, preciso dominar esse conceito. O autodidata não estuda por quantidade, mas por transformação. Ele lê, anota, aplica, confronta, volta. Aprender não é consumir, é absorver. Terceiro, estude para ensinar. Quando você estuda pensando em explicar para alguém, seu cérebro ativa outro nível de atenção. Você para de apenas receber e começa a organizar, testar, sintetizar. Quem ensina, aprende em dobro. E quem compartilha, constrói poder social. Mapeie o que você ignora e vá atrás disso. A maioria só estuda o que já gosta, mas o crescimento real está nos pontos cegos. Você é ruim em finanças? Vá lá. Nunca leu filosofia? Comece. Detesta vender? Estude vendas. Autodidatismo real é um ato de coragem, porque te obriga a encarar sua ignorância e quebrá-la dia após dia. Jung chamaria isso de integração da sombra. Tudo o que você evita aprender é justamente o que te mantém preso. Você não precisa mais de um professor, precisa de disciplina, de direção, de sangue nos olhos. No próximo bloco, vamos deixar os livros de lado por um momento e mergulhar no que de fato liberta a mente, a filosofia, a consciência, a arte de pensar com a própria cabeça. Você quer aprender? Então pare de procurar respostas. Comece a fazer as perguntas certas. Essa é a lição de Sócrates, o homem que virou ameaça ao poder, simplesmente por perguntar. Enquanto os sofistas falavam bonito, Sócrates andava pelas ruas de Atenas perguntando: "Você tem certeza disso?" E a cada resposta arrogante vinha uma nova pergunta, até que a certeza virava dúvida, o orgulho virava silêncio, e o ego desmoronava. Você acredita que pensa por conta própria, mas Carl Jung diria que, na maioria das vezes, é o inconsciente coletivo que pensa por você. Desde que nasceu, símbolos, regras, arquétipos e expectativas foram instalados em você, sem sua permissão. A escola te ensinou que o certo é ser obediente. A sociedade reforçou que questionar é falta de educação. A religião disse que duvidar é pecado. O Estado ensinou que discordar é ser perigoso. E com o tempo, você se tornou previsível, controlável, adestrado.
Pensar não é virtude, é arma. E Maquiavel foi o primeiro a dizer isso sem pedir desculpas. Na sua obra Príncipe, ele rasga o véu da ingenuidade e mostra que na guerra da vida, o conhecimento não serve para parecer inteligente, mas para conquistar, manter e expandir poder. O sistema te ensinou que saber é acumular diplomas. Maquiavel ensinou que saber é agir melhor do que os outros, e isso assusta, porque mostra que a verdade por si só não vence. Quem vence é quem sabe quando revelar, quando calar e quando manipular. Você passou a vida inteira seguindo um roteiro que nunca escreveu. Desde pequeno te deram um script. Estude, obedeça, não questione, faça faculdade, trabalhe, pague, aguente. E se sobrar tempo, viva. Mas e se você rasgasse esse roteiro agora? E se deixasse de ser legível para o sistema? Se ninguém conseguisse mais prever suas decisões? Se seus movimentos não obedecessem às linhas invisíveis que traçaram para você? Ser ilegível é ser perigoso, porque o sistema só domina o que entende. E ele não entende quem pensa com a própria cabeça, quem lê Maquiavel, mas usa a bondade como armadilha, quem conhece Jung, mas controla as próprias sombras, quem estuda a manipulação, mas decide quando e se usá-la. A mente ilegível é livre. Ela opera fora das caixas, dos partidos, das ideologias, dos rótulos. Ela age como estrategista, fala como artista, pensa como filósofo e se movimenta como jogador de xadrez, silenciosa, lenta e letal. O sistema não teme quem grita, teme quem observa em silêncio, quem desaparece por um tempo e volta irreconhecível. Você não precisa de permissão para se tornar essa pessoa. Precisa de decisão, de profundidade, de compromisso com a sua própria consciência. Não seja mais um. Não repita frases prontas. Não siga roteiros antigos. Rasgue o script. Torne-se ilegível. Assuma a direção da sua mente. E ninguém mais poderá te parar. Se esse vídeo te confrontou, é porque a verdade ainda pulsa aí dentro. E se ela ainda pulsa, então você tem uma missão: não deixá-la morrer. Acordar é só o começo. Agora você precisa se manter desperto. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e entra agora na nossa comunidade exclusiva no Telegram. Lá, toda semana a gente aprofunda os temas que o sistema tenta esconder, com mais intensidade, mais coragem e mais profundidade. Se você busca poder, manipulação e estratégia, aqui é o seu território. Toda semana, revelamos os códigos ocultos das 48 leis do poder e as regras mais perigosas do Príncipe de Maquiavel, com histórias reais e aplicação direta no seu dia a dia. Mas se o que você quer é liberdade mental, se você sente que tem algo errado com o que te ensinaram e quer quebrar as correntes invisíveis que te mantêm obediente, então fica com a gente. Porque toda semana publicamos críticas afiadas sobre política, mídia, cultura e educação, tudo exposto, sem filtro, sem censura. E para te guiar, aqui vão 3 vídeos poderosos.